Olá, eu sou Marina Rodrigues, nós estamos aqui para mais uma aula de artes. E nós vamos agora iniciar a aula do 4º ano. Para iniciar, pega seu material didático, abre lá na unidade 3, que a gente vai dar continuidade ao conteúdo da aula passada. E para dar continuidade, eu preciso saber se você lembra o que a gente estudou na aula passada. Você está lembrando qual foi os conteúdos que a gente estudou? Será se você recorda? Se você não recorda, abre seu livro aí na unidade 3 que você vai lembrar rapidinho. Nós estudamos 3 civilizações chamadas astecas, incas e maias, que são civilizações pré-colombianas. Vocês lembram dessas civilizações? E por que elas são chamadas de pré-colombianas, né? Antes de Colombo chegar na América e conseguir conquistar os locais, pessoas construíram e geraram civilizações. Essas 3 civilizações a gente estudou na aula passada, mas hoje nós vamos estudar uma estrutura ou uma cidade muito conhecida de uma dessas civilizações, que ainda hoje é bastante estudada e também visitada e conhecida como patrimônio cultural da humanidade. Para iniciar, nós vamos saber qual é essa cidade, a cidade de Machu Picchu. E aí, você já ouviu falar sobre Machu Picchu? Será que você já visitou Machu Picchu? Pois é, Machu Picchu é conhecida como a cidade inca perdida, uma civilização que construiu sua cidade no topo de uma montanha bastante alta e que, de repente, abandonou essa estrutura lá em cima. Aqui tem até uma lhama, né? Está até olhando para vocês aí. É muito comum essas lhamas, esses animais naquela região. Então, se você for visitar um dia Machu Picchu ou visitou, você deve ter visto uma bonitinha dessa por lá. Basicamente, nós vamos aprender hoje como é que foi que surgiu, como foi que descobriram essa civilização, por que ela é tão importante, o que as pessoas faziam lá, como era o tipo de construção, como é que eram as estruturas, né, por lá, por Machu Picchu. Para iniciar, nós vamos só recordar, porque na aula passada a gente já estudou sobre isso, sobre o significado de Machu Picchu e também qual é a localização e a posição dela geograficamente, né? Machu Picchu, ou Velha Montanha, que é um dialeto ou uma língua própria da região, Machu Picchu, Velha Montanha, é conhecida também como cidade perdida dos Incas, ou seja, é uma cidade que ficou abandonada, que eles abandonaram lá no topo da montanha. É uma cidade histórica, porque tem todo um estudo sobre a civilização que viveu lá, sobre o que foi achado lá, e ela é localizada no topo de uma montanha, a 2.400 metros de altitude, ou seja, para você chegar lá, você tem que subir 2.400 metros. Imagine só que você está no chão aí da sua casa. Imagine que você vai subir uma montanha de 2.400 metros, ou mais ou menos 2,4 km. Imagine aí como é que é subir essa estrutura toda. Será se você conseguiria, com as suas perninhas aí, subir essa estrutura toda, essa montanha toda, sem se cansar? Pois é. É interessante, até hoje, muito pesquisada, o motivo em que essa civilização teve em fazer essa cidade a essa altura, né? Além de ser dificultoso de chegar, ainda ser dificultoso de construir, mas existe também as possibilidades, ou seja, o interesse deles em construir isso lá no topo da montanha. A gente vai descobrir isso na aula de hoje. Para iniciar, nós temos que saber como tudo iniciou, né? Obviamente, o início é a base de tudo. E como foi que foi realizado o descobrimento? Na verdade, foi realizado assim de um modo meio que não intencional. A pessoa que veio, que descobriu, não tinha a intenção de achar uma cidade perdida, mas acabou achando. Ela foi descoberta em 1865, durante viagens de exploração de Antônio Raimondi, pelo Peru. Esse cara, ele buscava nas expedições locais onde tivesse algum tipo de minério, ouro, alguma coisa que pudesse dar dinheiro. Então, ele viajava e ele acabou achando a cidade de Machu Picchu, mas ele não deu muita importância, porque o que ele queria não era encontrar uma civilização. Ele queria simplesmente encontrar alguma coisa de valor, algum minério. Então, passou despercebida por ele. Anos depois, ela foi redescoberta, ou seja, ela foi fotografada, né? Ela foi catalogada pelo norte-americano Hiram Bingham.
Aqui foi a primeira fotografia que tiraram lá de Machu Picchu, em 1911. Aí nós temos aqui, como é que era Machu Picchu? A imagem está um pouco ruim, porque é uma imagem bastante antiga. Imagine, 1911 para cá. Então, em 24 de julho, o norte-americano Irambinga, ele fez o quê? Mostrou para o mundo inteiro que existia uma cidade perdida no topo de uma montanha a 2.400 metros e todo mundo teve conhecimento de que existia essa cidade perdida. E, a partir de então, começou os estudos, as escavações para descobrir o que tinha nessa região, se tinha algum tipo de esqueleto, se existia alguma pintura, alguma escultura, alguma coisa que representasse a cultura dessa civilização, e eles acabaram encontrando. Aí aqui nós temos uma vista panorâmica, basicamente, de como hoje está Machu Picchu. Se você for observar, ela é bem alta, está aqui nessa montanha, e aqui nós temos um rio, e o vale que se encontra esse rio, isso fica no Peru, obviamente, e Machu Picchu está aqui, ó, essa estrutura toda, daqui do canto até lá embaixo é Machu Picchu. Então essa cidade fica realmente no topo da montanha, e ela foi construída toda com pedras agrupadas, ou seja, as pedras estão juntas uma da outra, formando essa estrutura. Não existia cimento na época e nenhum tipo de coisa que pudesse gerar essa junção, então eles faziam dessa forma, eles construíam através de uma junção e montavam como se fosse uma espécie de Lego de pedra. Basicamente era o que eles faziam. Aí aqui nós temos toda a estrutura. E uma informação bastante importante, né? Em 1983, ela foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. O que é um patrimônio cultural da humanidade? É uma estrutura ou algum objeto que é considerado um patrimônio para toda a humanidade, ou seja, é interessante para toda a humanidade, que toda a humanidade tem que cuidar e que toda a humanidade sofre uma influência do que foi achado ou conhecido aqui. Então, tudo que é um patrimônio histórico ou patrimônio cultural é muito importante para a humanidade inteira. E a civilização Inca e também a cidade de Machu Picchu, ela é muito importante para os estudos da civilização das Américas, né? Que é aqui de onde basicamente a gente mora, na América do Sul. Então, basicamente, você vai ter em Machu Picchu uma possibilidade de estudar as civilizações que viveram antes da gente, saber como é que eles se comportavam, como é que eles estudavam, o que, que eles comiam, o que eles faziam, qual era o tipo de arte que eles produziam. Então, isso é bastante importante. Por isso que ela se tornou um patrimônio cultural de toda a humanidade, ou seja, de todo o mundo. Para a gente entender basicamente como é Machu Picchu, a gente vai entender quais são as fases de construção, ou quais são os tipos de construção. Como é dividida essa cidade lá em cima? Nós temos as casas e os templos. Ó, observe que as pedras, ó, como eu falei para vocês, elas montam, elas se juntam e formam uma estrutura de casa. É claro que há muitos anos atrás, então nós temos ainda uma espécie de... falta alguma coisa, talvez um teto que pudesse ter, que não tem agora, podia ser um teto que fosse de uma espécie de palha, madeira, que se perdesse com o tempo, com o desgaste, mas a pedra ela não se desgasta assim tão fácil. Então aqui nós temos as estruturas, ó. A estrutura templária, nós temos aqui várias estruturas que parecem casas ou templos, né? Que eles se reuniam para fazer seus rituais. Toda civilização tem seus rituais culturais e religiosos, ou seja, suas danças, suas representações, suas adorações aos deuses. E os incas, eles não eram diferentes, eles tinham toda uma adoração. E o principal deus dos incas era o deus Sol. Talvez por isso é que a cidade de Machu Picchu seja localizada a tão distante do chão, né, a 2.400 metros, porque eles tinham essa ideia de exaltar o Deus Sol. Então, eles entendiam que quanto mais próximo do Sol, possivelmente, mais eles agradariam o Deus deles. Então, pode ser que eles tenham construído essa cidade nessa altura por esse motivo. Tá? Aí nós temos a construção das casas e templos, nós temos os pátios e jardins, sim, eles tinham praças, eles tinham jardins, e aqui a gente pode ver isso, ó. Parece uns campos de futebol, mas na verdade eram pátios onde eles poderiam caminhar, onde eles poderiam, sei lá, sentar ou alguma coisa do tipo, poder se reunir, fazer algum tipo de dança ou de ritual, tem toda a estrutura. E se você observar a cidade de cima, ou de uma vista aérea, você vai perceber que existe
toda uma estrutura central, como se fosse um caminho. Esse caminho é chamado de caminho do Sol. Era onde basicamente o Sol percorria, porque eles entendiam que era uma forma também de adorar o Deus Sol. Aí você observa, ó, toda a estrutura, que é uma outra parte, você já vai ver de cima, ó, toda a estrutura das casas, escadarias para darem acesso às casas. Temos aqui árvores e outras coisas. E nós temos também uma coisa bem presente na construção dos incas, que são as escadarias. Ó, os acessos são feitos por escadas. Obviamente, né, para você conseguir caminhar numa montanha sem se cansar muito, era ideal que você tivesse escadarias, ou senão você tinha que escalar a montanha totalmente. Então, era um modo que eles tinham de fazer, de conseguir caminhar pela cidade sem precisar escalar ou talvez se machucar caindo durante essa escalação. Então, eles tinham, no caso, uma construção toda de escadarias. Ó. Então, ao redor da cidade tem várias escadarias. E vocês perceberam que Machu Picchu ela é criada a partir de várias montagens de pedra. Não tem um outro tipo de estrutura, são todas de pedra. E toda a formação da cidade também é feita de pedra. Pode ser que as pedras fossem utilizadas da própria região da montanha ou tiradas de um outro local, mas eu acho, né, que eles demoraram bastante tempo. Será que eles demoraram quantos anos para poder fazer toda essa estrutura dessa cidade? Olhem só, a quantidade de pedra que eles tiveram que reunir, montar e fazer toda uma estrutura para que essa cidade existisse e depois fosse abandonada, porque ela acabou sendo abandonada. E aí, vocês já chegaram a imaginar como é possível viver numa região assim, tão afastada e tão distante de todo o restante do mundo? Morar em cima de uma montanha a 2.400 metros? Vocês já pararam para pensar como era dificultoso e como era diferente, né, estranho morar numa região assim? Vocês já visitaram alguma cidade abandonada? Algum local abandonado? Vocês já perceberam como é que é um ambiente abandonado? Geralmente é um ambiente que é parcialmente destruído, ou também um ambiente que não tem vida, não tem pessoas morando lá. E basicamente assim era a Machu Picchu quando ela foi redescoberta lá em 1911. Hoje em dia ela é bastante visitada. As pessoas do mundo inteiro vão para lá, mesmo tendo que escalar 2.400 metros, caminhar um bocado, as pessoas vão lá visitar para ver como é que esse povo vivia tão alto e como é que eles construíram essas casas tão interessantes, né? Então, pesquisem aí com vocês, cidades abandonadas, locais que foram abandonados pelos humanos, ou locais que não são mais habitados, ou que foram destruídos por alguma questão, alguma coisa que aconteceu, seja algum vulcão, ou alguma guerra, ou alguma bomba. Se você for analisar, geralmente esses ambientes que são abandonados, eles são abandonados por um motivo. Ainda hoje a gente não sabe por que os incas abandonaram Machu Picchu. Ainda hoje é uma questão ainda muito duvidosa, mas nós temos aqui uma história, né, bastante interessante de uma cidade e de uma civilização bastante inteligente que construiu toda a sua estrutura de vida, toda a sua cidade no topo de uma montanha, uma coisa bem diferente para as civilizações de todo o mundo. Então, eu espero que vocês tenham aprendido a importância de Machu Picchu, como é que ela foi descoberta, por que ela foi realizada, por que ela foi feita, produzida, né? Qual é o interesse, por que é tão interessante que ainda hoje ela exista e por que é interessante que exista toda essa pesquisa por trás da cidade de Machu Picchu. E eu espero que você grave aí na sua mente essa cidade, que quando você tiver a possibilidade de visitar Machu Picchu, você possa andar por essas escadarias e perceber como era interessante a vida naquela região há anos atrás. Eu espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula. Até a próxima!